Amados filhos e filhas, nesse dia que celebramos aqui com toda a comunidade, o dia festivo também em honra ao nosso padroeiro, Santo Antônio, tivemos a graça de se fazer presentes num momento histórico para esta comunidade, a bênção deste novo altar em honra ao nosso padroeiro. Se nós olharmos para o nosso altar, nós veremos alguns elementos importantes. Por exemplo, todas as linhas, os traços gerais da construção foram datados, embasados, tidos como ideia a igreja de Santo Antônio em Pádua, na Itália. E hoje nós temos também a graça, aqui em Santo Sacrário, o Padre entrou com a relíquia deste santo padroeiro, como nós ouvíamos na homilia de ontem, também na quinta-feira. Santo Antônio teve a sua língua preservada, está intacta até hoje, 800 anos após a sua morte. E olhando para o nosso altar, nós temos ao centro, no alto, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, a cruz com o Cristo morto nela pregado. Católico usa a cruz do Cristo. Católico carrega o Cristo ressuscitado. Ah, Padre, mas ele ressuscitou. Sim, mas o nosso sinal é a cruz de Cristo crucificado. Este é o sinal pelo qual temos a nossa salvação. Esta é a mesma cruz que já se encontrava em nossa capela. A imagem do Cristo com a cruz foram restauradas e ao seu lado agora foram colocados dois anjos, adoradores em posição de adoração, ajoelhados, ao mesmo tempo que cuidam do Cristo na cruz, embaixo também zelam e adoram o nosso Senhor na Santíssima Eucaristia, que na missa de hoje iremos depositar neste novo sacrário. Do lado de lá, nas pontas, nos extremos do altar, nós temos um anjo do cheiro à direita e outro à esquerda, que também estão para zelar e cuidar do nosso altar. Do lado direito de vocês, temos a imagem do nosso co-padroeiro, São Valentim, que é padroeiro também desta comunidade. Do lado de cá, atrás do padre, a imagem do nosso padroeiro, que hoje celebramos, Santo Antônio. Dos dois lados do altar, nós temos que, completando todo ele, dois quadros. De um lado, uma devoção franciscana muito forte, congregação, ordem a qual Santo Antônio pertenceu, que é a devoção ao presépio, ao nascimento de nosso Senhor. Então, se de um lado nós temos o nascimento, no centro nós temos o crucificado e do outro lado temos a ascensão de nosso Senhor. Um desejo desta comunidade também foi ter a imagem de nosso Senhor morto, do Cristo morto. Por isso foram acrescentados estes dois altares. O altar de lá com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que já era a imagem aqui da comunidade, e embaixo do altar a imagem de Nosso Senhor, o Senhor morto. Na frente, embaixo de Nossa Senhora, também temos um símbolo do Imaculado Coração de Maria. E do lado de cá, para completar, temos a imagem que toda a igreja tem que ter, a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Outra imagem que toda a igreja tem que ter, a imagem de São José. E do lado de cá temos um dos santos mais recentes das congregações das ordens franciscanas, que é o Padre Pio, São Pio de Pietrelcina, que também faz parte deste altar. Um santo que leva muitos jovens também à conversão, ao lerem a sua história. E assim temos formado este belo conjunto que enfeita toda a nossa igreja, que nos eleva a nossa alma para Deus e nos ajuda a rezar. Eu sempre digo para as pessoas: você não reza para uma parede vazia. Nós precisamos do visível para elevar a nossa alma a Deus, para nos ajudar a nos aproximar de nosso Senhor. É por isso que nós temos as imagens dos santos e de nosso Senhor, não para adorar como os crentes costumam jogar na nossa cara, mas sim para nos lembrar que eles são um modelo para nós. Nós não estamos venerando a imagem em si, mas o santo que ela representa, e este santo
santo vai nos mostrar um caminho para o céu, um caminho para Deus. Assim como Santo Antônio. Ao celebrar o Santo Antônio no primeiro dia, eu falava um pouquinho da história dele, daquele jovem frade que, ao ver 5 missionários irem para o Marrocos, na África em missão, ele fica encantado com aquilo. E mais, ao verem que pouco tempo depois eles haviam sido mortos por causa da fé, ele queria ainda mais levar a palavra de nosso Senhor. E ele também se dispôs a ir para a África para anunciar o Evangelho. Mas acometido de uma doença no caminho, talvez por desígnios de Deus, ele teve que voltar e começou a evangelizar na Europa e depois, principalmente, na região de Pádua, na Itália, vendo o testemunho de fé de pessoas que morreram, de padres que morreram por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também quis dar a sua vida em honra ao nosso Senhor e defender a fé até a morte. Ontem nós ouvíamos um pouco mais da história deste santo casamenteiro que ajudava as mulheres a conseguirem os valores necessários para ter um casamento. Mas também ouvíamos a história do santo que ajudava os mais necessitados, os pobres, que dava o pão a quem precisava. O santo que traz o lírio da pureza consigo, carregando também o modelo de castidade, de vida casta, entregue ao Senhor. O santo que foi acariciado por nosso Senhor. E este santo padroeiro realizou muitos e muitos milagres. Não é à toa que apenas 11 meses após sua morte, ele já tinha sido canonizado. De tantos milagres que logo após sua morte, ele havia realizado. Um dos milagres que conta na história do santo é o seguinte: o pai de Santo Antônio, Martinho, gostava de ir a uma fazenda que possuía nos arredores de Lisboa. Um dia ele levou o filho com ele. Ocorre que insaciáveis bandos de pássaros desciam continuamente para picar os grãos que haviam sido semeados, os grãos de trigo. Era necessário espantá-los para evitar o dano à colheita. Então seu pai, Martinho, encarregou o pequeno Fernando, depois que veio a se tornar Antônio, encarregou o garoto de manter longe os pequenos ladrões de semente, os pássaros. O pai se foi e Fernando permaneceu, correndo de um lado para o outro do campo, tentando espantar aqueles pássaros. Não muito longe tinha uma capelinha que o convidava à oração. Mas ele tinha na mente o que o pai lhe havia mandado fazer. O pai o mandara enxotar os passarinhos. Gritou então aos pássaros. O pequeno Fernando gritou aos pássaros, convidando-os para segui-lo para dentro de uma sala da fazenda. Obedientes, os pássaros seguiram o pequeno menino. Quando todos estavam dentro, Fernando fechou as janelas e as portas e foi tranquilamente fazer a sua visita a nosso Senhor naquela capelinha. Retornando o pai, começou a procurá-lo. Andou pelo campo chamando, mas não o encontrou. Preocupado, ele se dirigiu àquela capela e descobriu que Fernando estava lá, concentrado na sua oração. Fernando então tomou o pai pelas mãos e o conduziu ao salão, repleto do voo e dos cantos dos pássaros. Abriu a porta e, a um sinal do pequeno Fernando, o bando retornou livremente aos caminhos para o espaço. Desde muito pequeno, ele carregava consigo esta fama de santidade. Um dos principais milagres que nós conhecemos de Santo Antônio é quando ele faz a mula se dobrar diante da Eucaristia. Santo Antônio nunca temia um debate, nunca deixava de lado para defender a sua fé, nunca tinha medo de defender a sua fé. Certa vez, durante uma pregação, cujo tema era a Eucaristia, levantou-se um homem dizendo: eu acreditarei em Cristo, que Cristo está realmente presente na hóstia consagrada,
quando eu vi o meu jumento ajoelhar-se diante da Eucaristia, o santo então aceitou o desafio. Deixaram o pobre jumento 3 dias sem comer. No momento e lugar pré-estabelecido, toda a comunidade se reuniu e diante de Antônio, que levava a Eucaristia no ostensório, Antônio com a custódia eucarística e do outro lado o herege com o seu jumento que não acreditava na Eucaristia, que já não aguentava manter-se em pé também aquele pobre burro por causa da fome, dos 3 dias de fome. Mesmo meio morto de fome, aquele jumento deixou de lado a apetitosa pastagem que foi colocada à sua frente, que foi lhe oferecida por seu dono, e diante de Santo Antônio pela Eucaristia, aquele jumento dobrou os joelhos, e assim aquele herege converteu e mudou a sua vida. Tantos milagres acontecem ainda hoje por intercessão de Santo Antônio. Tantos milagres vêm até os nossos tempos, tanto que ele veio para o nosso Brasil se tornar um dos santos mais populares, da nossa fé, aqui do nosso povo brasileiro. Em um outro momento, o Santo Antônio, ele vai ao encontro dos hereges que tentaram matá-lo envenenado. Convidaram o santo para comer com eles, dando como pretexto debater alguns pontos da fé. Santo Antônio sempre aceitava comparecer. E esses debates, as polêmicas, estavam prontos sempre para explicar a fé. Aqueles hereges puseram diante dele, entre outros pratos, um que continha veneno mortal. Antes que o tocasse, Deus revelou-lhe a cilada, e o santo, conservando toda a calma, repreendeu aqueles hereges pela traição. Vendo revelado um intento perverso, os hereges não se abalaram e responderam cinicamente: é verdade que esse prato tem veneno, mas nós colocamos aí porque desejamos fazer uma experiência. No Evangelho está escrito que Jesus Cristo disse aos seus discípulos que ainda que tomassem veneno mortal, nenhum mal sofreriam, e estamos querendo saber se és de fato um discípulo de Cristo. Santo Antônio então fez o sinal da cruz sobre aquele prato e o comeu com apetite, aquele prato envenenado, saboreando a comida envenenada como se fosse um alimento saudável, e nada sofreu, deixando mais uma vez os hereges confusos e assombrados. Santo Antônio sempre lançou a semente da fé que nós ouvíamos hoje no Evangelho, a semente da fé que nós precisamos continuar lançando, cuidando, para que ela possa germinar na nossa vida e produzir frutos de santidade, frutos para a eternidade, frutos para alcançar o nosso céu. Que Santo Antônio sempre interceda por todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.